Obrigado pela pergunta. Eu só adicionaria, assim, a política fiscal você tem duas vertentes, né, ou duas preocupações, duas maneiras de você abordar ela. Então, a primeira é a seguinte: o governo está gastando muito, estimulando a economia, a inflação sobe, o Banco Central tem que subir juros. Então, é um enxuga-gelo, que era um pouco parecido com o que a gente fez no passado, talvez ali na época do governo da Dilma, né, que o fiscal era muito frouxo, o Banco Central tentava subir os juros, a inflação não cedia, até uma hora que o Banco Central largou a mão e a inflação subiu mesmo, né? Aí a dúvida é, então a política fiscal está muito expansionista e a política monetária vai ter que ficar restritiva, o juros médio americano vai ser mais alto. Esse é um risco? Eu acho que não, pelo seguinte ponto: o déficit do ano passado ele foi inflado por alguns fatores específicos relacionados com como os gastos americanos são contabilizados e uma certa indexação nos gastos pessoais, que vai ser reduzido para esse ano. Tá? Então, assim, vai continuar tendo um déficit, mas ele vai ser menor esse ano do que foi no ano passado, e à medida que o Banco Central americano corte os juros, esse déficit aos poucos vai caindo, vai ficando um pouco menor, então o governo não está gastando muito mais a ponto de evitar que o Banco Central possa cortar os juros. Esse é um primeiro risco. O segundo é, a dívida está numa trajetória insustentável, ela vai continuar crescendo infinito até a gente ter um risco de default, né, de não pagamento da dívida americana. Como o professor falou, há sinais de que há uma deterioração de longo prazo, sim, né? E aí, quando a gente olha o tamanho do déficit que foi feito no governo Trump, quando você tinha a taxa de desemprego no mínimo histórico, ele não faz o menor sentido, porque normalmente o que você faz? Quando a economia entra em recessão e o desemprego sobe, você baixa os juros e aumenta os gastos, né? Seja por seguro-desemprego, ou seja porque você quer fazer a economia recuperar mais rápido. Então, a piora fiscal ela acontece quando a economia está desacelerando e não quando ela está acelerando. E o Trump ele fez o contrário, ele cortou os impostos no momento que a economia estava bombando. Isso nunca tinha acontecido na história da economia americana, num período de taxa de desemprego tão baixo. Essa política dele, ela vence em 2026, tá? E a partir de 2027, pelo menos 1/3 ou 2/3 dos impostos que ele reduziu lá atrás voltariam a subir. O Biden, né, o presidente atual, se reeleito, já falou que vai deixar essa política cair e o imposto vai voltar, né? Não vai propor uma nova legislação para manter ela e continuar com ela. O Trump, pelo outro lado, já falou que vai tentar manter, né? Ele precisa apresentar uma nova proposta para tornar esse corte de impostos permanentes ao longo do tempo. Como vai ser uma eleição muito acirrada, muito parecida com o que a gente teve aqui no Brasil na última, decidida ali no Photochart, né? Meia dúzia de votos para cá ou para lá, vai ser uma eleição com temas muito populistas, né? Então, um vai prometer mais que o outro. Eu vou cortar mais o imposto, mas eu vou aumentar mais o gasto, mas eu vou te dar mais um benefício aqui, eu vou dar mais um estímulo ali. Então, assim, se você juntar todas as políticas que vão ser anunciadas durante a campanha, o resultado final é horroroso. O déficit volta a subir, a dívida continua a subir e tudo mais. O que eu entendo é que nem tudo disso vai ser implementado, mas provavelmente esse ano e nos próximos 2 anos, nada muito vai mudar. Vai continuar sendo uma política frouxa fiscal, né, em que a dívida vai continuar subindo ao longo do tempo. Então, eles estão postergando a necessidade de algum tipo de ajuste. Pode ser que ele venha em 27, na medida que a política do Trump cai e os impostos sobem, ou algum tipo de outra medida que seja anunciada mais para frente. Tá? Não acredito que isso seja um problema por enquanto, mas olhando para um horizonte mais longo, 4, 5 anos, 6 anos, talvez seja, se nada for feito nesse período. Tá? Só para chamar a atenção. E aí só um breve comentário do ano passado, acho que foi no terceiro trimestre do ano passado, gerou meio que um barata-voa no mercado internacional, do tipo, o fiscal americano, né, teve o downgrade, vai dar default, o fiscal americano está insustentável e tudo mais. Só para explicar o que aconteceu ali, o governo americano ele tem uma regra em que você bate o limite de endividamento
tá? E aí você não pode emitir mais dívida, né? Mesmo que você tenha um orçamento aprovado, você já sabe qual vai ser o seu déficit no ano seguinte, mas você tem uma segunda